Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir as nossas páginas no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. Os nossos temas de hoje são apneia e parassonia, esses dois distúrbios do sono que podem prejudicar e muito a nossa saúde. É por isso que nós vamos conversar com o médico especialista em medicina do sono, Dr. Renato Oliveira. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por atender a nossa equipe. Muito obrigado, Stephanie. Muito obrigado novamente à TV Câmara pela oportunidade. É um grande prazer falar sobre esse tema que traz muitas dúvidas e muitas curiosidades que eu acho importante dividir com a população. Doutor, explica para nós. Vamos começar nesse primeiro bloco falando sobre a apneia, né? O que é a apneia? Quais são as causas? Claro, eu acredito hoje que a apneia é uma das principais questões de saúde pública que nós temos. Tem estudos grandes em São Paulo, no Instituto do Sono, que é um dos grandes centros de pesquisa do sono, foi onde eu fiz a minha especialização, que trazem que 65% dos adultos jovens já apresentam algum tipo de apneia do sono. A apneia do sono é uma situação onde a pessoa deixa de respirar no meio da noite, seja por causas mecânicas, por causas obstrutivas, por causas neurológicas, mas é uma situação onde o oxigênio vai diminuir durante o sono. E ela apresenta sintomas? Que sintomas são esses? Muitas vezes não apresenta sintomas. Muitas vezes o sintoma que a pessoa percebe é acordar ao meio da noite com uma falta de ar ou muitas vezes sentir muito sono ao longo do dia. Mas muitas pessoas que têm níveis de apneia, principalmente as apneias leves a moderadas, ela não tem sintoma algum e para descobrir muitas vezes é necessário ou algum exame cardiológico, pois durante uma apneia do sono a pressão e a frequência cardíaca costumam aumentar muito durante a noite e voltar ao normal durante o dia, ou até a polissonografia, que é o exame padrão ouro para a gente fazer diagnósticos tanto das apneias do sono como as outras parassonias. Doutor, o senhor falou agora da questão da apneia ter o grau leve, a moderado. Como que funciona isso? Como é estabelecido, né? E existem diferentes tipos também de apneia? Sim. Bom, a gente leva um conceito na medicina do sono que é o IDO, que é o índice de despertares que a pessoa tem. O normal seria até 5, de 5 a 15 seria uma leve, de 15 a 30 uma moderada e acima de 30 seria uma grave. Pensa que isso reflete o número de vezes que a pessoa desperta durante uma hora. Então, se uma pessoa desperta mais de 30 vezes por hora por conta de apneia, é porque realmente é uma apneia acentuada. Nos casos mais leves, muitas vezes a pessoa não tem o despertar, quer dizer, ela desperta, mas ela não tem consciência de que ela acordou, ela simplesmente vira e dorme novamente. E é por isso que é um diagnóstico muito difícil de ser feito, principalmente em pessoas jovens. Além da apneia obstrutiva, existem outros tipos? Ou essa é a que mais o senhor encontra, assim? É a mais comum. A apneia obstrutiva é aquela mais relacionada aos hábitos, desde a obesidade, desde ao consumo de álcool, entre outras situações. Existem também as causas mais neurológicas ou até as mistas, que seriam os dois tipos. Mas costuma ser, na maior parte das vezes, em pessoas jovens, saudáveis, que é onde a gente tem que agir, propriamente dito, pensando em saúde pública, geralmente é obstrutiva. Com relação a essa questão de saúde pública, doutor, ela pode ser perigosa, a apneia? Com certeza, Stephanie. A gente sabe que hoje a apneia do sono não controlada aumenta muito o risco de todas as doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto, situações... pensa assim, é um estresse muito grande no momento em que seu corpo precisaria estar se recuperando. Então, pessoas que têm uma predisposição, por exemplo, para ter um infarto, pode ter um infarto numa situação de apneia. Se a pessoa não tem essa predisposição, a apneia a médio e longo prazo pode aumentar o risco dessa pessoa vir desenvolver as doenças. Então, não só as doenças cardiovasculares, mas a maior parte das patologias, as dores crônicas, entre outras situações, tem uma piora, vamos dizer assim, numa situação de uma apneia não controlada. O senhor falou da dificuldade do diagnóstico com relação aos sintomas, né? Que no grau leve ela normalmente não apresenta sintomas, mas citou também alguns exames que são primordiais para detectar. Além disso, como que é feito o diagnóstico de apneia, doutor? Então, o padrão ouro
costuma ser ou acompanhante do paciente, né, que descreve que a pessoa realmente teve uma falta de ar, ou que a pessoa ronca muito, ou que tem alguma situação. Mas para fazer o diagnóstico de fato são as polissonografias. Hoje nós temos 4 tipos de polissonografias. Nós temos a tipo 1, que seria o padrão ouro, que é realizado num laboratório do sono, onde você dorme em uma clínica. E tem o tipo 4, que seria a mais simples, mas que já traz dados sobre a apneia, que é aquela domiciliar, que a pessoa dorme apenas com um aparelho no dedo e a gente consegue acompanhar a saturação do oxigênio, a frequência cardíaca. Então, o exame da polissonografia, sem dúvida, é o padrão ouro. Agora, qual tipo de polissonografia vai ser realizada vai depender muito de cada caso. Doutor, o simples ato de roncar, digamos assim, já indica que a pessoa sofre de apneia? Não necessariamente, tá? O ronco muitas vezes não é capaz de abaixar a oxigenação do sangue. Quem vai nos dizer se a pessoa está respirando ou não é o oxigênio no sangue da pessoa. E se ela baixar de 93% e tiver uma série de fatores conjuntos, não só a baixa saturação, mas também alguns outros fatores, a gente consegue entender que ela está tendo uma apneia. Tá? O ronco, só o ronco não quer dizer alguma coisa assim. Doutor, qual que é o tratamento para a apneia? Como que funciona? Perfeito. Eu gosto sempre de trabalhar muito a parte do estilo de vida, então tem as questões ambientais habituais, como eu falei para você, muitas vezes a causa da apneia é um sobrepeso, é uma obesidade, então a ideia do emagrecimento é uma coisa que ajuda muito. Tem diversas outras situações, como sedativos, bebidas alcoólicas, entre outras coisas que por levar um relaxamento maior da pessoa pode acentuar essas apneias. Então a gente sempre fala, tem que ver a causa central. Pessoas que têm obstruções em regiões de rinofaringe, ou seja, desvio de septo, carne esponjosa, por ter uma deficiência de oxigenação também pode gerar. E nesses casos, por exemplo, não adianta emagrecer. Enquanto eu não fizer uma avaliação com o otorrino e não resolver esse problema base, a pessoa vai continuar tendo essas apneias. Então a gente fala que o tratamento é muito variável. Hoje é muito divulgado, né, o tratamento com CPAP, que seria aquela máscara de pressão positiva, que acaba sendo utilizado em casos mais graves. Mas existem muitas outras alternativas, como próteses bucais, questões posturais. Muitas pessoas têm apneia quando dormem de barriga para cima, vamos dizer assim, e o simples fato de conseguir mudar essa postura da pessoa consegue melhorar em muitas partes. Então não existe um tratamento único, apesar de que o mais eficiente em casos mais graves acaba sendo o CPAP. É isso que eu ia perguntar para o senhor agora sobre o CPAP, quais são os benefícios que ele apresenta e os desafios também. Sim, com certeza. Existem os desafios que todo mundo que usa o CPAP já precisou passar. Ele é um dispositivo que pode ser desconfortável no início, depois de um tempo a gente vai adaptando. Mas ele consegue fazer com que a gente não tenha falta de ar. Então ele faz com que a gente não tenha essa dessaturação de oxigênio. Então eu consigo aprofundar um sono e consigo manter um sono profundo. A apneia do sono, geralmente, ela costuma acontecer no momento mais relaxante do sono, que é quando a sua musculatura está o mais relaxada possível, que é quando você está realmente colhendo o fruto do bom sono. Está produzindo os hormônios, testosterona, hormônio do crescimento, entre outros. E se eu interrompo o sono nesse momento crucial, vezes e vezes numa noite, eu não vou ter esse benefício do sono. O CPAP vai permitir que eu tenha uma noite de sono inteira, ou seja, que minha arquitetura do sono, que meus sonos profundos, a minha produção hormonal seja mantida. Apesar de não ser confortável, eu hoje indico para muitos pacientes porque eu entendo que melhora muito não só a qualidade do sono, mas a parte da prevenção da maior parte das patologias. A apneia, ela, digamos assim, tem cura, doutor? Ela tem tratamento, tá? Como eu falei para você, por exemplo, se uma pessoa está tendo uma apneia por alguma obstrução em vias aéreas superiores e ela faz algum procedimento cirúrgico, por exemplo, e ela retira essa obstrução, ela não vai ter mais a apneia. Então, na verdade, tem que ver a causa. Uma pessoa que está com sobrepeso e consegue emagrecer bastante, ela realmente cura uma apneia. Então, a apneia, na verdade, ela não é uma doença que se instalou no seu corpo. Ela é uma condição que você se encontra no momento. Tem noites que você vai ter mais, noites que você vai ter menos, isso é muito variável, o clima ajuda. Mas do ponto de vista anatômico e estrutural, é ver a causa. Se for causas que tenham, vamos chamar assim, resolução, a gente tem cura. Caso não tenha resolução, a gente tem o tratamento, que no caso o CPAP acaba sendo um dos preferíveis. Doutor, a apneia é comum também ser diagnosticada em crianças?
Sim, outros tipos de apneia. Não seria mais essa linha das obstrutivas ou desses tipos, seria mais alguns outros níveis de apneia. Não é tão prevalente, mas principalmente nas primeiras idades da vida da criança é importante ter essa atenção. O senhor falou da importância, né, principalmente na questão da obesidade, na mudança do estilo de vida, né? Que tipo de mudanças que podem beneficiar o paciente que é diagnosticado com apneia? Claro. Eu entendo que a maior parte das patologias modernas vão ter um tratamento muito semelhante dessa parte de causas bases, né? Então a gente entraria com certeza em protocolos de alimentação, de exercício físico e ideias também focado no sono, tanto a parte da higiene do sono, tanto a parte de evitar diversas substâncias que podem prejudicar o sono e até esse autoconhecimento. Hoje a gente fala muito dos wearables, que são os relógios, smartwatches, que são dispositivos que são capazes hoje de fazer várias leituras importantes do sono. Não só de frequência cardíaca, de saturação de oxigênio, mas também de recuperação do corpo. Então eu entendo que todo mundo que tem esse tipo de apneia ou tem alguma suspeita que tenha um desses dispositivos que vai te ajudar a entender, de acordo com a sua rotina do dia, como que foi o seu sono. Então, por exemplo, numa noite que eu detectei que eu tive bastante apneia, como que foi meu dia, o que eu me alimentei, como que eu dormi, foi meu exercício, como que foi essa minha rotina que gerou aquele sono negativo. Eu costumo dizer que o dia começa na noite e a noite começa no dia, porque um tem influência no outro e o outro tem influência em um. Então, do ponto de vista educacional, eu tento fazer a pessoa trabalhar esse autoconhecimento, de entender o que ela faz que melhora ou piora a apneia dela. Só para a gente finalizar esse assunto e encerrar esse primeiro bloco, doutor, existe relação entre o paciente com apneia e a falta de concentração ou de memória? Sim, com certeza. Pensa que é nesses estágios mais profundos do sono que eu te falei, que é onde a gente consegue consolidar a memória, é onde a gente recupera o corpo de fato. E se eu tenho noites mais noites, tendo interrupção desse sono profundo, isso vai levar a alterações cognitivas como foco, concentração, vai levar a alterações físicas como cansaço precoce, aumento de pressão arterial. É aquela ideia que eu sempre falo, é só você imaginar que no meio da noite vem alguém e dá um mata-leão em você e deixa você sem ar durante várias vezes durante a noite, que é o momento que você mais precisaria estar relaxado, é um dos momentos mais estressantes do seu dia. Então ele quebra completamente o nosso ciclo vigília-sono, né, que é extremamente importante para a gente conseguir ter um equilíbrio, uma homeostase no nosso corpo. Então sim, a apneia do sono descontrolada vai levar a diversas repercussões, principalmente do ponto físico e mental. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Renato Oliveira, ele que é médico especialista em medicina do sono, sobre apneia e parassonia. Daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais e trazendo informações agora sobre a parassonia e também se a apneia e a parassonia podem ter relações. A gente já volta já, não saia daí. Estamos de volta com Você Saúde. Os nossos temas de hoje são apneia e parassonia e nós estamos conversando com o Dr. Renato Oliveira, ele que é médico especialista em medicina do sono. Doutor, nós falamos sobre a apneia e agora vou falar um pouquinho sobre a parassonia. O que é ela? Quais são as causas? Existe mais de uma, né? Como que funciona? O que é isso? Perfeito, Stephanie. Pensa assim, o sono dentro da medicina é algo que está recente, então nós estamos começando a desenvolver estudos e comparando com outras áreas da medicina, tá? A ter outros diagnósticos. Hoje a apneia do sono já se tornou algo mais popular no sentido de que mais pessoas conhecem, mas pouco se fala das outras parassonias, que seriam outros distúrbios do sono, como o distúrbio do sono REM, o próprio sonambulismo, né, que a gente costuma ver mais em filmes e coisas do tipo, a paralisia noturna, então a síndrome das pernas inquietas. Então tem uma série de distúrbios que acontecem durante o sono que muitas vezes a gente entende como se fosse algo normal e muitas vezes não são normais. E como você mesmo disse, por a gente não ter consciência ao longo do sono e a gente não realizar exames rotineiramente sobre o sono, a gente acaba passando desapercebido. No caso da parassonia, o senhor citou o sonambulismo, né? Ela apresenta sintomas, normalmente é o parceiro também, a parceira que percebe essa questão?
Geralmente sim, parceiros, pais e as mães, né, na infância pode ser comum. E a gente costuma dizer assim, no estágio do sono REM, que é aquele sono que a gente fica, que é o Rapid Eye Movements, que é quando o olho se movimenta rápido, é o sono dos sonhos que a gente fala, né, que é quando a gente está sonhando de fato. Que é como se o meu corpo tivesse dormido e meu cérebro tivesse acordado, em vigília. E geralmente nesse sono a gente tem um mecanismo do nosso corpo que é a atonia muscular, ou seja, a gente bloqueia o impulso muscular, porque na minha cabeça vai estar acontecendo um monte de coisa e meu corpo vai ficar numa atonia, ou seja, vai estar se mexendo nada. E tem pessoas que têm o sonambulismo que têm um distúrbio exatamente nessa atonia, ou seja, o cérebro dela está acordado, o corpo dela age como se ela tivesse acordado, mas sem consciência. E tem diversos estudos assim de pessoas que, até nos Estados Unidos tem casos interessantes de pessoas que sonâmbulos que acordaram, levantaram, cometeram até crimes e foram absolvidos porque foi provado que estavam no sonambulismo e não estava consciente do que ele estava fazendo. Então isso, por mais que não possa apresentar tanto risco do ponto de vista para a pessoa, é mais os riscos da pessoa às vezes se machucar durante o sonambulismo ou até nesses casos que eu comentei, machucar alguma outra pessoa, que acontece e tem diversos casos sobre isso. Por ser um assunto novo, assim, né, que ainda tem muito estudo para ser feito, como que é o diagnóstico desses casos? Geralmente a gente faz uma anamnese, eu sempre pergunto muito sobre o sono, desde horário de dormir, horário de acordar, qualidade do sono, quantidade. E dentro disso muitas pessoas trazem alguns casos, por exemplo, que tem pesadelos muito interessantes. Muitas vezes o acompanhante é muito importante, como eu digo, muitas vezes a pessoa não tem consciência do sono dela. E muitas vezes é o acompanhante que nos traz essas informações de movimentação, de que a pessoa às vezes se mexe muito. Então a gente parte para essas avaliações mais específicas como a polissonografia. Mas da pessoa em si é muito difícil que ela tenha essa visão, que ela tenha essa clareza ou que ela venha trazer informações. Quando é mais a parte dos pesadelos, é mais a parte das faltas de ar, da apneia, é alguma coisa um pouco... E quando é em níveis mais acentuados também, em níveis leves, geralmente, muitas vezes nem o parceiro percebe. Doutora, a apneia e as parassonias, elas podem ter alguma relação, estarem relacionadas, não? Sim, podem ter algumas relações. A apneia obstrutiva, menos. Tá? A apneia obstrutiva ela já seria uma apneia, vamos chamar, adquirida, é algo que a pessoa, através do estilo de vida, entre outros motivos, pode ter adquirido. Já do ponto de vista neurológico, sensorial, existem algumas condições onde a pessoa pode ter esses dois tipos em correlação, mas não costuma ser o caso mais clássico. Os mais clássicos costumam ser isolados, ou a apneia ou, no caso, as parassonias. No caso das parassonias, que tipo de consequências que elas podem apresentar para o indivíduo? Olha, geralmente a gente depende muito da parassonia, tá? Porque são coisas bem diferentes. Por exemplo, sonambulismo a gente já deu uma conversada, né? O risco físico da pessoa ou das pessoas próximas. Um distúrbio do sono REM, por exemplo, onde a pessoa tem uma dificuldade em, vamos chamar, não em manter o sono, mas ela tem esse sono muito estimulado, também não é uma arquitetura normal do sono. Pensa que a arquitetura normal do sono, a gente tem que estar num estado de sonos leves, que é o N1, N2, e os sonos profundos, que é o N3 e o REM. E a gente precisa ter um tempo específico em cada um desses sonos para a gente poder ter uma homeostase do nosso corpo. Se eu tenho muito tempo do REM, pouco N3 ou vice-versa, isso pode gerar alterações. Pensa que tem o estágio N3, que é o meu sono profundo, eu estou no máximo de neurotransmissores, que é quem manda nos nossos hormônios, manda no nosso corpo, para relaxar. No sono REM já muda completamente, já entra os neurotransmissores estimulantes, ou seja, que vai me ajudar, que é o dos sonhos, que é o da atividade, que é o que vai deixar o cérebro acordado. Então dentro do sono profundo a gente tem uma série de neurotransmissores que vai ajudar um e piorar o outro. Aonde eu quero chegar? Por exemplo, medicações que agem na parte de depressão, de ansiolíticos ou até as medicações para dormir de fato. Elas vão bagunçar essa arquitetura do sono. A gente não vai ter a arquitetura chamada de ideal, pensando em recuperação do corpo. Então, assim como a apneia do sono, as parassonias podem vir a trazer essa noite não completa, vamos dizer, essa noite não reparadora. E isso, a médio e longo prazo, vai aumentar o risco de diversas outras patologias. Fora que o rendimento da pessoa ao longo do dia também já vai despencar, gente, né? Parte cognitiva, física, concentração, foco, isso tudo vai ser prejudicado.
Doutor, e nesses casos da parassonia, que são diversos tipos, né? A parassonia, ela se manifesta de diversas formas. Como que são as abordagens de tratamento? Perfeito. Pensa assim, geralmente as parassonias, alguns tipos têm relação com outros diagnósticos, por exemplo. Um paciente com uma síndrome de hiperatividade, o TDAH, vamos dizer assim. É possível que ele tenha a parassonia dos movimentos de pernas que podem acontecer durante a noite. E geralmente ele se trata junto com a causa padrão. Então, tratando o TDAH, teoricamente, a parassonia que pode ser gerada pelo esse mesmo motivo também vai ser tratada junto. Então, a parassonia é muito essa questão, ver qual que é a causa base, e geralmente ela vai ter outros fatores correlacionados. E tratando essa causa base, a tendência é que a parte do sono também melhore, assim como a parte da vigília. Pensa que a noite é uma extensão do dia, algo que me afeta de dia vai me afetar de noite. Tratando do dia, eu também vou tratar o da noite. Então as parassonias em si é muito importante isso, ver toda a pessoa como um todo, ver a parte sindrômica total, ou seja, toda a correlação dos sintomas, não só dormindo quanto acordado, e com um tratamento específico de cada parassonia, a gente medindo para ver como está sendo esse resultado. As parassonias, elas são mais comuns em adultos ou crianças, ou não tem isso? Algumas parassonias são mais comuns em crianças, sonambulismo que a gente comentou. Outras são mais comuns em pessoas mais idosas ou que têm alguns problemas neurológicos, que também pode ter algum tipo de relação. Então varia muito o tipo de parassonia para a faixa etária, tá? Mas na maior parte das vezes elas não são adquiridas, ou seja, não é algo que eu fiz que gerou isso, é alguma coisa que realmente é dentro de uma síndrome, dentro de algo que já está acontecendo e está afetando também o meu sono, mas já me afeta durante o dia. Essa era uma questão até que eu ia fazer para o senhor agora. Como que ela se desenvolve, né? Se é algo que já é da pessoa mesmo ou se tem algum fator externo que pode influenciar. Por exemplo, o senhor citou a questão do TDAH, estresse, ansiedade, tudo isso também pode ser uma coisa que está desencadeando algum tipo de parassonia? Sim. Pensa assim, quando a gente fala de parassonias, o diagnóstico geralmente não é feito por um momento, né? Uma noite que a pessoa apresentou isso, geralmente é algo mais robusto, a gente entende a história mais a médio e longo prazo, a gente entende como que é a rotina de uma maneira geral. Mas assim, como eu falei para você, por exemplo, a própria apneia do sono, num dia que eu fizer uso de bebidas alcoólicas, eu posso, por ter um relaxamento a mais, ter um ronco maior, ter um nível de apneia, mas eu não tenho apneia em dias que eu não vou fazer isso. Sonambulismo, a parte de movimentação, outras parassonias, ela vai ter muita relação com o seu dia sim, mas ela seria independente um pouco do seu dia. Então não seria aquele quadro isolado, tá? Então seria, como eu falei, tem relação, o estresse tudo pode afetar, mas não seria o diagnóstico feito por conta disso. Já seria algo mais crônico, vamos dizer. O estresse a gente costuma dizer que é algo mais agudo. Doutor, dependendo do tipo de parassonia que o paciente relata para o senhor ou que o senhor faz o diagnóstico do paciente, né? Tem alguma orientação, no caso, por exemplo, do sonambulismo, alguma orientação relacionada à segurança do paciente? Existe alguma coisa que seja possível fazer? Sim, existem vários níveis também de sonambulismo, como em qualquer outra patologia. Se for aquela pessoa que se levanta e realmente vai fazer algo, essa pessoa não está tendo consciência do que ela está fazendo. E por conta disso, depende de faixa etária, depende das condições, se ela tem alguém morando com ela ou até dormindo com ela, pode ser importante medidas como trancar a porta, tem algumas modalidades que o pessoal coloca um pano molhado para quando ela pisar ela acordar, algum tipo de alarme, de sensor, então quando a pessoa se levanta, toca alguma coisa que ela acaba despertando. Mas assim, varia de cada caso para cada tipo. No sonambulismo em si, geralmente a ideia é tentar manter ela o mais fechada possível, vamos dizer, para que ela não consiga, enfim, pegar o carro e sair dirigindo, como já teve casos. Mas não teria alguma coisa mais específica, seriam medidas para evitar que essa pessoa possa colocar em risco a própria integridade física ou a de outras pessoas, né? Falando especificamente do sonambulismo, existe aquela coisa que as pessoas dizem que não é bom acordar uma pessoa sonâmbula, né? Isso é fato, doutor? Olha, a gente fala que
Não é bom no sentido de que ela vai acordar numa situação que pode ser traumática para ela, no sentido de acordar dentro de uma situação que ela não entende, e isso pode ser algo não agradável. Então, o ideal seria que não acordar, que não precisasse acordar. Ou seja, se eu trancar a porta, ela levantar, tentar sair, não conseguir voltar, deitar e dormir, seria o cenário ideal, vamos dizer. Agora, em alguns casos, eu prefiro que seja acordado do que deixar que ela ponha em risco alguma coisa, né? Doutor, qual a orientação que o senhor pode deixar para quem está nos acompanhando em casa e que, né, pensa nessa questão da apneia, que acha que pode estar sofrendo com isso, ou até mesmo da parassonia? Olha, eu acredito que o sono é um dos momentos mais negligenciados pela medicina moderna, porque a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo e pouco se fala sobre sono e pouco se estuda sobre o nosso próprio sono. Eu acredito que hoje, com o advento dos wearables, né, os smartwatches, os anéis inteligentes, as pulseiras inteligentes, a gente consegue ter mais insights. Então tem muitos pacientes hoje que vêm através do relógio, que eles entendem que a noite não está sendo boa e vêm me procurar por conta disso. Então eu acho que é uma ótima alternativa começar a usar esses relógios de noite. Geralmente quem tem só usa para treinar, usa de noite porque ele é muito importante para a gente fazer esses outros diagnósticos. E que tomar cuidado, gente. Eu acho que o sono é um momento que a gente precisa cuidar, é quando a gente recupera o nosso corpo. A gente precisa perguntar para as pessoas se tem alguém que dorme com você, a opinião sobre isso, conversar com o médico, se tiver qualquer suspeita de que o sono não esteja bom ou os primeiros momentos da manhã não estão legais, investigar mais a fundo o sono, mas não negligenciar esse momento tão importante para o nosso corpo. Muito obrigada, doutor. Obrigada também a todos vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Aproveita e segue a gente. @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva em nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para acompanhar tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço, até lá!